No News, foi comentado o futuro da anistia e a eleição de 2026. Quem está forte ou fraco para a próxima eleição? Vamos conferir. Uma pergunta para você sobre isso. Em relação a 2026, aí você acha que um presidente que assuma, presidente de direita, sei lá, Tarcísio ou Zema, assumiu 26, esse cara vai buscar dar anistia para essas pessoas? Eu tenho certeza. Ou não? Eu tenho certeza. Que sim, Eu também. no caso. Eu tenho certeza porque eu acredito que, junto com a... Porque o Bolsonaro, mesmo não sendo candidato, se desenhar que ele não será candidato, não vai ser candidato ou vai estar preso, mesmo assim ele vai fazer assim. A eleição vai ficar em torno dele, porque eles estão validando o próprio Bolsonaro, então eles vão tomar o Senado. O Senado vai ter maioria bolsonarista. Inclusive, dando oportunidade de mudar uma possível prisão de Bolsonaro. Uma pergunta, desculpa eu estar te cortando, porque essa maioria bolsonarista do Senado, será que tem. Eu não sei se você sabe analisar estado a estado. Será que dá para pelo menos alguns estados? Eu já fiz essa análise lá atrás. Então, só que algumas coisas mudaram. Tem que reanalisar, mas assim, eles iriam ficar, fiz em live até, eles iriam ficar com os 2 senadores a mais, assim, para ter uma maioria por exemplo, completa. você sabe quais são os senadores do Rio Grande do Sul? Vai ser o Zuco, provavelmente, vai ser o... Eu vou pegar aqui Senado Brasil. Enquanto você fala, o Renato Impera queria fazer alguma colocação, Renato Impera. Não, eu acho que a pauta de anistia é aquele tipo de pauta nichada que agrada parte do público e mantém engajado. Por exemplo, na campanha do Trump não foi uma das grandes pautas dele, a libertação dos presos no 6 de janeiro. Tô falando uma pauta martelada por muito tempo. Sim, era apresentada para o público certo, na hora certa. Olha só, eu vou soltar os patriotas e é isso. Tipo, não era, nossa, o principal mote de campanha. Tava ali no meio, junto com a libertação do Ross Ulbricht, também para agradar o público libertário. Então, a anistia vai ser uma pauta lixada, aqui no Brasil vai ter um destaque maior, porque não tem lá muita coisa para apresentar. Então, vai ter um destaque um pouco maior. Mas vai ser uma pauta de nicho que vai desagradar o público que já não iria votar no candidato desse centrão bolsonarista e vai agradar o público bolsonarista, então o pessoal não vai se importar. Então é um negócio ali que é uma pauta que, pessoalmente, eu não acho que gera grande rejeição. Apesar dos 70% de brasileiros ali falarem que querem punição, não sei até que ponto esses 70% acham que, nossa, eles vão perder o sono se esse pessoal for solto. Punição, não quer dizer que eles concordam com 14 anos. Então, é uma pauta muito boa, muito fácil de você defender. Sou contra 14 anos de cadeia pra Débora do Batom. Ah, legal, então ela paga uma multa. Pronto. Ah, não, certo, beleza. Então, uma pergunta, lá nos Estados Unidos, eles liberaram o pessoal? O pessoal saiu? Soltaram todo mundo. Acho que foi no dia 2 de mandato, ele canetou a soltura de todo mundo. E perdão aqui talvez seja mais difícil, né? O nosso Perdão judiciário não é a mesma coisa que a Suprema Corte, os poderes presidenciais não são iguais. Talvez ele tenha um pouco mais de dificuldade. Não sei dar assim, uma resposta não acho que terá dificuldade. Sabe por que não vai ter? Agora imaginem vocês. O Bolsonaro fazer mais de 100 deputados, assim, uns 200 deputados. Não duvidem que isso possa acontecer, tá? Porque agora o bolsonarismo e o centrão meio que se juntaram, é uma coisa só. Tem o centrão bolsonarista. Então eles meio que estão juntos. Hoje o centrão vai entrar na campanha do Bolsonaro, na campanha bolsonarista, né? Não do Bolsonaro. Tanto que eles vão decidir o candidato, eles que vão decidir se vai ser Tarcísio, ou se vai ser Caiado, ou se vai ser... quem mais? Ou Ratinho Júnior, eles que vão decidir. Então não duvidem. E agora imagina você começar o ano com maioria no Senado. Muita coisa vai mudar, professor Ricardo Impera. Assim, as forças, a correlação de forças vai mudar em Brasília após a próxima eleição. Tanto é que o STF está querendo mudar isso. Eles estão estudando de você votar só em um senador, por exemplo. Não acho que resolveria o problema deles. Entendeu? O desgaste que eles vão ter na eleição, se o bolsonarismo sair vitorioso, não com o Bolsonaro candidato, mas um centrão bolsonarista sair vitorioso, o desgaste que isso vai causar para a própria corte, eles vão querer entrar numa briga, soltar os presos, dane-se. Eu acho que a população eles já vão estar presos há 4 anos ali. Acho que 4 anos está de bom tamanho. Eu acho que até passa do ponto num país que eu acho que nem assassino fica preso 4 anos. Por exemplo, eu tô aqui com uma lista dos senadores, aí tem no Rio Grande do Sul, tem o Mourão, o Heinz e o Paulo Paim.
Esses dois são bolsonaristas, né? Sai O Heinz também é bolsonarista, né? mais Santa ou menos. Catarina, aí Mourão tem. não é muito, não. Agora, daquele jeito. Mas o Mourão, ele tem mais Aí um tem- mandato. Ele não concorre na próxima. Ele não concorre no próximo. Então ganham 2 Ok. bolsonaristas no Rio Grande do Sul, certeza. Viu? E o Paim, Paulo Paim. Não tira de esquerda, não, né? Vai tirar. Aí tirar. tem, por exemplo, Santa Catarina. Aí tem Espiridião Amin e Jorge Saif. Ivete da Silveira. Vai ser 2 Não sei qual é a bolsonaristas. orientação. Serão Todos 2 eles, né? bolsonaristas. Paraná vai ser um Ratinho Júnior, provavelmente, e um Felipe Barros. 2 bolsonaristas. Deixa eu ver. Agora tem PSB, PSDB e o Moro. Aí já vai ser mais um. Ou seja, um Cai e um cara de. Olha em São Paulo. Cai vai talvez esse cara do cair PSDB. em São Paulo. Deixa eu ver assim. Provavelmente duas vagas. Provavelmente as 2 vagas vão pro Bolsonaro também. Cara, Deixa assim, eu ver como é que não tá fácil puxando. Deixa eu ver como é que tá São Paulo. São Paulo tem. São Paulo só tem o Marcos Pontes. Aí os outros dois são Jordano e Mara Gabrilli. E são os 2 Você conselheiros. acha que um desses cai? Um Os desses 2 cai. caem pra dar lugar a 2 bolsonaristas. Os dois caem? Quanto que. Foi o Boulos que concorreu ao Senado na última vez? Fez? Não. Quem Acho foi, que foi que o- concorreu ao Senado? Foi o Boulos. Foi o Boulos com o vice, era aquele cara do. Não, o Boulos saiu deputado. Ah, é Parece verdade, por verdade. si. Tô viajando, não. Quem foi? Aí, por exemplo, em Minas. Em Minas tem Carlos Viana, Cleitinho e Pacheco. Confira aí, por favor, Impera. Em Minas, você sabe de algum cara forte bolsonarista? Em Minas, você tá Quer dizer, falando do fora o estado, Nicolas. o estado que vai eleger o Nicolas no primeiro turno governador? Não. O Nicolas, sim. Nossa. É verdade, que o Nicolas, o Nossa. Nicolas vai sair para governo. No primeiro turno, vai Como é que ganhar. tá a pesquisa dele? Pesquisa 53%. governo 53% Minas do Gerais. Nicolas. Caralho. E tende a aumentar. Tende a aumentar se a tô situação vendo. continuar. 39, correlação eu vi agora, de uma forças de vai mudar. agora, cara. 39,4, Calil 20, Pacheco 15. Ele tá com mais que os dois somados atrás. Nossa. É. Nicole governador, cara. Dali presidência. Logo em Aí, seguida. aí Minas ele vai arrastar pelo menos uns 2 aí, ele bota pra dentro. Entendi. Não é isso, professor. Espírito Santo, é isso, eu entendi a lógica. Eles vão começar a tomar. Hoje eles têm quantos senadores, assim, no total? 30 e... Deixa eu ver aqui. eu acho. Na votação, vê aí a votação que foi da presidência da Câmara. O Marinho, você vai ter quem são os que votam com o Bolsonaro. O PL já fez. O PL já foi o maior, mas tem gente fora do PL, né? Que é bolsonarista também, ó. Simpático. Em São Paulo foi o França, candidato ao Senado, que perdeu pro Marcos Pontes. Ah, é verdade. Quantos por cento? Quantos por cento? Isso é importante. Foi de 49 a 36. Marcos Pontes ganhou por 49. O PL. São Paulo pode ser que tenha um de esquerda, mas acho que difícil. Eu acho que vai entrar um Salles ou mais alguém. Resumo da ópera, o próximo presidente vai ter muito poder dentro do Senado, que pode fazer uma bagunça que pode reequilibrar o poder ali com o Supremo. Vai ter interesse? Qual o interesse? O Tarcísio, será que ele ia comprar essa briga? O Zema talvez comprasse. E agora é o seguinte, não é que eu acho que vai mudar, eu acho que pode mudar, eu acho que vai mudar. Se um presidente, um Tarcísio, ou um Zema, um Ratinho Júnior, no caso, ganharem, a correlação de forças vai mudar muito. A ponto, se for muito forte, como tá indo se desenhando, que agora todo mundo tá virando bolsonarista de novo, porque ele não vai concorrer, a ponto de, eu acho, que vai se criar um clima para anular todas as condenações, assim, de cima a baixo, do golpe de Estado. Tudo. Tanto, porque, assim, eles já prepararam o terreno para anular tudo, porque tá tudo muito ilegal. É tudo muito ilegal o que tá acontecendo. No STF, o processo não é correto, né? O processo não é correto. Nossa, que país maldito, cara. São ciclos. É Lava Jato, ciclos de Lava Jato, derruba a Lava Jato inteira na canetada. Mas O ciclo do golpe derruba o golpe na canetada. É isso, cara. Eu acho que tem tudo para acontecer, viu?
Vamos supor, vamos continuar fazendo a conta, né? Esse novo presidente de 26, ele teria quantas indicações do STF? 3 indicações? 3 São indicações. 3 indicações. 3 Três indicações. Aí ele teria 5 e com Ok. o poder no Senado ele poderia STF, fazer membros. os impeachment. Não, agora eu quero. Deixa eu ver quem são os caras que estão no STF, no STF hoje. Tem uma galera complicada de mudar posicionamento em relação a isso aí que você está colocando, viu? Tipo, Alexandre de Moraes, eu acho que ele seria um cara irrevogável. Flávio Dino, Mas não irrevogável. Quem Dino, mais? Talvez, né? não vai fazer Sei. diferença. Não vai Ele é fazer político. diferença. Toffoli, Um politicão. qual é a posição do Toffoli em relação a. Bolsonaro, ele é pro Bolsonaro. É? É. O Nunes Marques e o André Nunes Mendonça, Marques, sim, que foram cara. indicados. Você já mudou com relação. Sai Gilmar, tá? Sai Gilmar Mendes na próxima. É um cara que tem uma força muito grande lá dentro. Sai Gilmar Mendes. Então você entende que tá tudo se desenhando. Se você tiver 3 Eu não quero falar, indicações, eu não quero falar que o que está tudo se desenhando, mas todo mundo já imaginou, e por isso que agora eu não esperava que ia ter esse comportamento da direita brasileira com a notícia da prisão do Bolsonaro. Eu não sabia, eu não esperava. Assim, vem se criando um clima terrível, porém, agora eu coloco muito favorável a um certo partido que está nascendo. Aí agora é a parte boa. Muito favorável. Muito fácil, porque é o seguinte, a direita independente, que agora tá querendo se escapar pro bolsonarismo e não pro Bolsonaro, professor Ricardo Almeida, ela não quer Bolsonaro de qualquer forma. Ela não quer Bolsonaro de qualquer forma. Eu Mas acho a questão é a seguinte, Nossa, Bolsonaro só quer ele existirá mesmo. só existirá um partido realmente antissistema, entre Acho que aspas. você tá sendo muito otimista. Não tô não. Eu também acho que você está sendo muito otimista, Não, mas eu não, queria mas- ouvir o Império. Imagina uma eleição em que há o Bolsonaro como ideia, não como pessoa, que é muito mais fácil não ter o idiota falando merda. Então, a ideia do mito, o mito de 2018, você tem essa ideia que os caras estão abraçando. Porra, bicho, se torna mais difícil. pro Não, partido era muito- que não é bolsonarista. Não, é muito mais difícil você lutar com uma coisa nova que possa surgir, tipo um Gustavo Lima, porque ele também vai ser novidade. Ele também vai ser um outsider. É muito mais fácil você lutar com, sabe, uma ideia que já é antiga e já tem traumas e discussões sobre isso. É muito mais difícil pegar um presidente da missão para concorrer com o Gustavo Lima ou o Marçal ali, do que com um representante do bolsonarismo. O Arthur Duval, por exemplo, tratando num debate o Tarcísio, representando o bolsonarismo. O Arthur Duval destrói o Tarcísio, sim, destrói o Tarcísio em rede nacional. Destrói. Eu sei, mas aí eu acho que a gente está numa situação mais complicada do que a sua, enfim, do que você está pintando aí. Por Wishful algumas thinking. razões. Pode ser, Sim. mas eu preciso acreditar em alguma coisa. Não, eu não acho que a nossa situação tá ruim, não. Eu Não, acho que a não, situação sim, tá mas pior. eu Na acho que realidade, a o Júlio situação tá ruim mesmo. Eu fiz uma muito classificação mental. Eu fiz uma classificação mental aqui. Quem tá mais fudido nessa questão é o PT. Sim. Assim, nesse cenário, o PT está entrando numa época assim tão sombria que é para fazer macumba, fazer feitiço aí para segurar o rojão. Eu acho que a gente tá no intermediário, a gente tá aqui, tipo, o PT tá abaixo, a gente tá no intermediário, nossa situação não é tão favorável, mas ela não é ruim. E a situação da direita majoritária que erra ao poder do bolsonarismo parece muito boa. Por que parece muito boa? Porque, bom, se o governo seguir o caminho que está seguindo, e se essa direita majoritária for para ganhar, o que vai pintar é, como você bem escreveu, um grande bloco gigantesco do centro inteiro em torno desse candidato conservador, desse cara do bolsonarismo aí. Esse bloco vai ser bem grande. E se esse cara ganha e ele coloca esses ministros do STF, ele desmonta essa estrutura que você falou. E ele pode tranquilamente fazer um governo bom o suficiente para ele se reeleger. E tem um segundo ponto que ele queria levantar. Bolsonaro talvez nem se interesse em voltar. Todo o trabalho político desse cara pode ser, né, limpar e anular as sentenças todas, limpar o terreno completamente. Mas isso não significa necessariamente que o bolsonarismo vai voltar, que o Bolsonaro vai voltar. Ele pode fazer um acordo de cavalheiros. Eu não vejo, por exemplo, impossibilidade no Bolsonaro fazer um acordo de cavalheiros com o Tarcísio.
O Tarcísio vai para 26. O Tarcísio ganha em 26. O Tarcísio faz o trabalho dele de anular todas as sentenças, colocando as pessoas certas no STF, fazendo lobby para isso. Resolve o problema da direita brasileira e Bolsonaro, em contrapartida, porque se o Tarcísio anula tudo, o Bolsonaro volta a ficar elegível, não? Isso é uma coisa meio que parece uma consequência imediata. Está caindo as coisas, então a motivação que o deixou inelegível cai. Então, logo ele deve voltar a ficar elegível. Mas eu não acho que ele necessariamente queira voltar a ser presidente. Ele pode fazer um acordo, exato, ele pode fazer um acordo de cavalheiros com o Tarcísio e seguir a vida dele. Virando senador, botando os filhos dele como senador. Talvez ele até faça uma coisa, cara. Sabe o quê? Talvez ele até bote energia para fazer o partido dele sair. Não é impossível. Não é impossível, mas só tem um problema. Tem um problema, mas é na mesma forma que o senhor está pensando. Só tem um problema nisso, porque ele não pode fazer um acordo de cavalheiros. Para tudo isso acontecer, para ele, mesmo ele não participando da eleição e ter poder de mudar tudo e anular tudo, ele precisa continuar como líder da direita, ele precisa continuar tendo o poder político da direita. Então, o candidato que for em 2026, que seja o Centrão, precisa ter, sabe, a benção dele, e ele que não, é o meu candidato. Ele precisa ter a força política. Ele não pode perder essa força política. Isso vai acontecer. Isso é o maior risco, talvez, dele daqui para frente. Algum candidato, sei lá, agora se colocar como candidato e crescer muito e o pessoal ia esquecendo dele. Agora não vai mais acontecer isso. Tanto que se a gente voltasse naquela discussão que a gente fez aquela aposta, eu já mudaria, tá? Agora tudo que tá acontecendo, eu já acho que se ele recuperasse direitos políticos, todo mundo colocaria realmente o pandeiro no bolso e deu ruim, já era. Mas veja, você falou que há um risco nisso. Ok, existe algum risco, mas assim, existe sobretudo um risco para alguém que seja muito ambicioso. Se eu tenho sérias dificuldades de mensurar, de medir o quão ambiciosa é a família Bolsonaro. Porque, pelo estilo daquelas pessoas, pelo que elas gostam de fazer e tudo mais, elas não parecem pessoas que, se tivesse uma bela mamatinha pro resto da vida, uma bela posição, entendeu? Na vida, de muita grana, de prestígio e tudo mais, eu não sei necessariamente se as pessoas iam querer ficar no topo do poder, que é um lugar muito hostil. E eles viram a situação que foi. Eles viram o que aconteceu com o pai deles quando ele chegou lá no poder. Tá aí para ser preso. Então o cara pode dar 2 passos para trás e aí sim fazer o acordo de cavalheiros, que é o seguinte: quando esse novo presidente assume, o Tarcísio, o Zema, o candidato XYZ, um Bolsonaro genérico, um Bolsonaro genérico assume, inicialmente em 2026, a maior figura vai ser o Bolsonaro. Mas na medida que o Bolsonaro genérico for fazendo as coisas no governo e for obtendo vitórias sobre o sistema, sem nada radical, o cara não vai, enfim, não vai botar pau na mesa, não vai fazer nada. Ele vai obter estas vitórias que a gente está falando aqui, que já são vitórias imensas. Se esse cara tira a galera que está presa, isso já, a militância bolsonarista que só está, olha só, que só tomou pau 4 anos, essa galera vai vibrar. Essa galera vai ficar, meu Deus, ele é lindo, chegou ao Salvador. Essa galera vai ficar feliz. E aí o prestígio do Bolsonaro começa a esvaziar, começa a ir para esse cara. Mas esse cara aqui que tá pegando o prestígio do Bolsonaro, ele não precisa ser filho da puta com o Bolsonaro. Por exemplo, eu não acho, sinceramente, que o Tarcísio, quando ele fala, ele falou várias vezes que ele é grato pro Bolsonaro, eu não acho que ele tá, tipo, eu sou grato, eu acho que esse cara é o maior filho da puta. Eu não acho que ele pensa assim. Eu acho que ele sabe que o Bolsonaro tem a sua própria política, porque a gente viu isso no caso aí, né, do Ricardo Nunes, que ele não bota muita força, mas eu acho que essa gratidão é sincera. E sendo sincera, só para concluir aqui, eu acho que essa migração de prestígio pode se dar em comum acordo. Vai migrando. E outra, as pautas que você citou da direita brasileira, elas não se esgotam no Bolsonaro. O prestígio pessoal do Bolsonaro pode ser transferido por um terceiro, que seria esse Bolsonaro genérico, e esse cara executar as pautas da direita, que são relativas à anistia e tudo mais. Por quê? Porque essas são pautas da direita. E aí pronto, aí você tem a transição mais suave do mundo, cara. E Bolsonaro de boa, e aí ele não é preso, ele vai fazer outras coisas, ele vira senador, os filhos dele viram senadores eternos, e aí fica... Você assistiu ao Legião das Ideias. Para mais ideias, continue conosco. E continue acompanhando as lives do Renan Santos para mais.